Olá a todos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, no capítulo 16, e o verso 1. O texto, a história que envolve o texto, está detalhadamente no verso do 1, capítulo 16, do verso 1 ao 8. É um grupo de mulheres que se encontram para irem ao sepulcro. O tema da leitura fala a respeito da ressurreição de Jesus. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que essas mulheres tinham em comum e a experiência que elas viveram juntas. Mulher é diferente. É uma criação que foi feita de forma diferente para propósitos específicos. As pessoas dizem que mulher fala demais. Algumas pessoas dizem isso. Mas mulher não fala demais. O cérebro feminino foi programado para falar 10.000 palavras por dia, enquanto que o cérebro masculino foi programado para falar 3.000. Não é que nós, mulheres, falamos demais, mas Deus nos capacitou para propósitos específicos. E isso faz toda a diferença. Por isso eu quero falar para você dessas mulheres aqui, desse texto. Eu quero compartilhar com você o que essas mulheres, a experiência que elas tiveram quando elas se encontram. O que acontece quando mulheres se juntam em favor do reino de Deus? O escritor diz, no capítulo 16, o verso 1, que passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Neste texto, o escritor conta que 3 mulheres se encontram e se unem com um propósito específico. Mas os demais escritores dos evangelhos, Lucas, por exemplo, ele acrescenta outras mulheres. E quando nós comparamos esse texto com os demais escritos dos outros evangelistas, nós observamos que eram mais de 5 mulheres. E essas mulheres devem ter se encontrado no mercado, porque uma encontra a outra comprando especiarias. O texto começa a dizer: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas. Então elas foram ao mercado. Ao que nos indica esse texto, essas mulheres se encontram no mercado. Elas foram comprar aromas para preparar fórmulas embalsamatórias para cuidar do corpo de Jesus, que jazia na tumba fria. O mestre tinha morrido e tinha sido sepultado. Os discípulos estavam todos atemorizados e escondidos, mas essas mulheres, elas se encontram em um momento difícil para relacionamento. Isso te diz alguma coisa? Essas mulheres se unem no pior momento para a unidade. Isso te diz alguma coisa?
Ué, irmã, mas tem tempo bom e tempo ruim para se unir? A Bíblia diz que debaixo do sol há tempo para todo propósito. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. E aqui essas mulheres se encontram e se juntam, se unem em um propósito, em um momento muito difícil para os que seguiam a Jesus. Porque ele havia sido crucificado e agora estava sepultado. Mas cada uma dessas mulheres teve um encontro com Jesus. E quando alguém tem um encontro com Jesus, essa pessoa nunca mais fica igual. Porque Jesus tem o poder sobrenatural de transformar as nossas vidas. Quer um exemplo? Maria Madalena. Essa Maria aqui do texto, essa Maria Madalena, ela era uma mulher endemoniada. Ela era uma mulher cativa, mas Jesus a libertou, expulsou dela 7 demônios, 7 espíritos que a atormentavam. Essa mulher renasceu, reviveu, vida nova a partir de então. Todos que tiveram um encontro com Jesus tiveram suas vidas transformadas, porque Jesus tem esse poder de transformar a velha criação em uma nova criatura. Essas mulheres se encontram e uma diz para a outra: olha, eu vou ao sepulcro, porque mulher é assim. Mulher, quando diz assim, olha, eu vou fazer um bolo. Ah, eu também vou para lá para te ajudar. Você quer? Eu vou para lá. E elas fazem um bolo, elas comem um bolo, tomam café, conversam e é uma festa. Por quê? Porque existem 2 mulheres juntas. A comunhão, a diálogo, a compartilhar. A gente compartilha experiências e a gente produz ocitocina. Por isso que o salmista, no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Porque a união, ela promove isso, ela promove encontros, ela promove amizades, ela promove unidades. A união promove saúde, porque a produção de ocitocina, que é um hormônio fundamental que traz cura para nós mulheres, ele é produzido a partir de encontros de amizade, encontros de amigas para conversar, para tomar um café, por exemplo. Mas essas mulheres aqui, elas tinham algo em comum. Elas se encontram para irem ao sepulcro, visitar o túmulo de Jesus, porque elas queriam demonstrar sua gratidão por aquele que transformou suas vidas. Queridos, queridas, gratidão é o primeiro fruto da salvação. Essas mulheres, elas tinham sido alcançadas por Jesus, o Salvador. Elas tinham sido libertas por Jesus, o Salvador. E agora o coração dessas mulheres transbordava gratidão. Você quer saber se alguém realmente é salvo? Observe se essa pessoa é grata. Agora essas mulheres preparam um unguento. E o texto diz que elas vão muito cedo ao sepulcro, porque elas queriam ungir o corpo do Mestre. No Oriente Médio, até hoje eles têm esse costume. Eles preparam essas fórmulas embalsamatórias para retardar o processo de decomposição em seus mortos. É uma forma de expressar carinho, amor, afeto. Muito embora seja só um corpo morto, mas elas iam ao sepulcro, levar essas especiarias e ungir o corpo do Mestre. Preste atenção. Essas mulheres se encontram no pior momento para se encontrar. E elas se dispõem em um projeto que era o pior projeto para se... Perdão, não era o pior projeto. Deixa eu consertar, deixa eu falar melhor. Era o pior momento para a execução de qualquer projeto.
através daqueles que seguiam a Jesus. Isso te fala alguma coisa? Eu chamo isso de... elas se sentiram comissionadas. Elas se sentiram enviadas para aquele lugar. Elas sentiram um chamado da parte de Deus para irem ao sepulcro, ao túmulo. Mas essas mulheres, elas tiveram a sorte de nascerem um tempo e dentro de uma cultura onde a mulher era muito reprimida. Jesus, ele era um líder religioso do seu tempo. E agora, as autoridades romanas proibiram qualquer manifestação religiosa da parte dos seguidores de Jesus. E essas mulheres, elas queriam ir ao sepulcro, levar especiarias para ungir o corpo do mestre, mas elas viviam em uma sociedade fechada e principalmente restringia muito a liberdade feminina. Elas não podiam andar sozinhas para qualquer lugar. E elas estavam conscientes dos perigos que envolvia essa missão. Ir ao túmulo, ungir o corpo do mestre. Elas preparam, se juntam, uma anima a outra, uma incentiva a outra, uma abraça, acolhe a outra, porque nós mulheres, Deus nos dotou com essa capacidade. Nós somos acolhedoras, nós somos amigas, nós gostamos de ouvir para ajudar, nós somos companheiras. Deus preparou você para esse tempo. Ouça mais e fale menos. Abrace mais. A gente não abraça só com os braços físicos. A gente abraça com um olhar. A gente abraça com um gesto. A gente abraça orando. A gente abraça com um sorriso. A gente abraça com uma atitude. Há muitas formas de abraçar. Muito bem. Essas mulheres são mulheres diligentes. Texto, verso 2 diz que elas levantam muito cedo, no primeiro dia da semana, e elas partem em direção ao sepulcro. E quando elas partem em direção ao sepulcro, elas iam comentando umas com as outras, indo no caminho. Elas não eram irresponsáveis. Elas tinham consciência dos perigos que envolviam aquela missão. E uma dizia para a outra: quem nos removerá a pedra? Deixa eu te dizer algo, amado, amada do Senhor. Deus não te chamou para tirar pedras. Ele te chamou para você anunciar a sua palavra, para você ser uma anunciadora de boas novas. Ele não te chamou para tirar as pedras do caminho. Anuncie as boas novas de salvação e deixe que ele tire as pedras da sua frente. Glória a Deus. Muito bem, essas mulheres iam muito cedo no primeiro dia da semana. Isso fala de diligência. Precisamos ser diligentes. Vamos tirar a procrastinação da nossa vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E faça tudo antecipadamente em tempo hábil. E quando elas vão caminhando, vão a caminho do sepulcro, o milagre acontece. Eu observo algumas coisas interessantíssimas nesse texto. Deus me diz, através de tudo que eu leio nesse texto, coisas incríveis que eu tomo para a minha própria vida. Número 1, não tem tempo para gente, não tem tempo ruim nem tempo bom para a gente se unir em favor do reino, desde que tenhamos um chamado e um propósito.
seja em tempos de paz ou em tempos de guerra, vamos estar unidos, unidas em favor do reino de Deus. Número 2, eu vejo como uma mulher pode incentivar outra. Porque não era um convite qualquer. Convidar a amiga para uma missão arriscada, elas tinham consciência dos perigos que envolviam aquela missão. Mas uma incentivou a outra. E uma se sentiu motivada porque a outra ia. Se sentiu influenciada de forma positiva. E eu quero abrir um pequeno parêntese. Como é que você está influenciando em seu entorno? Você que é mãe, que tipo de influência você está causando nas suas filhas, nos seus filhos, no marido, na família? A sua influência é uma influência boa? Você faz bem para as pessoas? Ou será que a sua influência é mal, é tóxica, é negativa, adoece as pessoas? Pare para pensar. De que forma você está influenciando o seu marido? Será que você está influenciando o marido de forma positiva ou você está conduzindo o marido à prática da injustiça? Presta atenção. Nós somos, por natureza, mulheres influenciadoras. Nós causamos influência na vida das pessoas. Agora, é minha responsabilidade e tua responsabilidade ter uma influência positiva. Positiva, nunca destrutiva, nunca negativa. E uma influencia a outra e elas seguem rumo ao sepulcro. Muito cedo, de manhã muito cedo, antes do nascer do sol. Diligência, mulheres organizadas, mulheres produtivas, mulheres que sabem planejar. Elas saem para o sepulcro e no caminho elas iam comentando. Quem vai nos remover a pedra? A pedra na porta do sepulcro, ela, para ser rolada, precisava pelo menos de 4 homens, da força muscular, a força bruta de 4 homens. Nós, mulheres, não fomos dotadas de força física. Os homens, sim. Quando elas chegam na porta do sepulcro, elas se deparam com algo incrível. A pedra já tinha sido removida. Glória a Deus. O que eu vejo aqui, queridos? Deus não me chamou para tirar pedras. É Ele quem tira as pedras. É Ele quem move as pedras. Mas Ele me chamou para ir. E quando eu digo sim para Deus, mesmo que esse sim envolva sacrifícios, mesmo que esse sim envolva renúncias, mesmo que esse sim envolva dificuldades, desafios, perigos, quando eu digo sim para Deus, Ele limpa o meu caminho. Ele vai na minha frente. É tudo o que Ele quer ouvir de mim e de você. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, estou pronta. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eis-me aqui. Esse grupo de mulheres foram chamadas por Deus para um propósito. Irem ao sepulcro, ungir o corpo do Mestre. Mas eu e você também recebemos uma comissão. Ele disse: ide e fazei discípulo de todo o povo, tribo, língua e nação. Essa é a nossa comissão. Nós fomos comissionadas. Todos nós, eu, você, todos fomos comissionados. Fazemos parte dessa grande comissão. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide e fazei discípulos. Mas como eu posso fazer discípulos se eu não sou discípula? Só faz discípulo quem é discípulo. Só pode indicar o caminho para Deus quem está no caminho e quem segue a Jesus. Agora essas mulheres, elas dão o primeiro passo. Grava bem essa frase
o primeiro passo. Quando é que elas dão o primeiro passo? Quando elas vão, mesmo sabendo das circunstâncias e da realidade que as cercava, os perigos, o tempo difícil que elas estavam vivendo. O mestre havia sido crucificado. Os discípulos todos escondidos, atemorizados. A cidade empolvorosa. Havia perseguição, mas elas tinham uma missão. Elas não eram irresponsáveis. Eram mulheres disponíveis. É tudo o que Deus quer de você e de mim. Que nós estejamos disponíveis para Ele. Independente de qualquer circunstância. Quando nós nos dispomos para obedecer o ID de Jesus, Ele vai adiante de nós, abrindo os caminhos. Aleluia. E tirando as pedras. Mas o mais impressionante que eu observo aqui nesse texto, quando elas dão o primeiro passo, quando elas põem o pé na estrada, em direção ao sepulcro, o milagre acontece. Gente, às vezes, nós condicionamos a nossa disponibilidade para Deus. A gente diz, Senhor, eu vou te obedecer quando tu fizeres isso ou aquilo para mim. Quando eu tiver um casamento, quando eu tiver a casa própria, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver o meu filho, quando eu tiver a minha família, ou quando meu marido me acompanhar, ou quando eu ficar boa, quando eu for curada dessa enfermidade, então eu vou fazer a tua obra. Eu vejo que esse milagre que você está condicionando para Deus, ele nunca vai chegar. Por quê? Porque o que Deus quer ver é a tua fé. E a fé sem as obras é morta. A gente diz que crê no poder de Deus. Mas na hora do perigo, nós murmuramos. Na hora das aflições, nós falamos o que não é para falar. Nós fazemos o que não é para fazer. Nós metemos os pés pelas mãos. Nós nos descontrolamos. Nós pecamos contra Deus. E saímos e nos distanciamos do propósito que Ele tem para nós. Queridos, Deus quer ver a tua atitude, a tua fé por meio do teu posicionamento. Quando aquelas mulheres põem o pé na estrada, elas estavam dizendo para Deus, nós cremos, por isso nós estamos aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la até o fim. Era isso que essas mulheres estavam dizendo. Elas foram de manhã muito cedo, elas saem em direção ao sepulcro. E no que elas saem, no que elas se disponibilizam, o anjo desce. Ele vem ao sepulcro. Quando elas põem o pé na estrada, o milagre acontece. O anjo desce, remove a pedra e traz vida ao corpo frio que jazia na tumba. Jesus ressuscita. O que eu aprendo com isso, queridas? Eu aprendo que eu não devo esperar que algo aconteça para eu obedecer. Eu não tenho que colocar condições para Deus, para obedecer ao seu chamado. Mas, independente da circunstância adversa que eu esteja vivendo, dos desafios que estejam diante de mim, independente da minha capacidade, independente da minha história, independente dos perigos que me cercam, quando eu digo sim, Senhor, eu irei, eu vou, mesmo com o câncer me corroendo, mesmo com o marido desviado ou inconverso,
mesmo com um filho drogado, mesmo com uma filha na prostituição, mesmo sem ter condições financeiras, mesmo com problemas tão difíceis, com ameaças, com perigos ao meu entorno. Mas quando eu ponho o pé na estrada e dou passos de fé, aleluia, isso faz toda a diferença. Eu não sigo a Jesus porque eu tenho alguma condição. É exatamente porque eu não tenho nenhuma condição que eu sigo. Aleluia. Eu não obedeço a Jesus porque eu sou a lindinha, a certinha, a boazinha. É justamente porque eu sou o contrário. É que eu preciso obedecê-lo. Aleluia. É porque eu não posso. É por isso que eu vou. Eu não faço porque eu sei. É porque eu não sei. É por isso que eu faço. Aleluia. Mas quando você se dispõe a ir, mesmo quando tudo está contrário a você, o marido foi embora de casa, o filho se rebelou, o salário acabou, o emprego perdeu, os bens desapareceram, a tragédia bateu a porta. Mas você vai, independente das dores, da dureza da vida, independente do sofrimento que você tenha passado. Mas quando você diz, eu vou, Senhor, eu vou, mesmo sabendo que tem uma pedra muito grande diante de mim, que eu não tenho as forças necessárias, humanamente falando, para remover, mas eu vou. Foi o que aquelas mulheres fizeram, corajosamente. Elas não podiam remover a pedra, mas elas foram. E quando elas chegam, indo no caminho, entenda algo, mova-se. Mova-se. Quando você levantar dessa inércia, o céu vai se movimentar em teu favor. Não espere as coisas melhorarem. Não esperem as coisas mudarem. Não esperem as coisas ficarem mais fáceis. Não. Levante-se e vá. Aleluia. Faça algo por você mesma. Levante-se dessa inércia. Se posicione. Dê um passo de fé. É o que Deus está esperando para manifestar o seu sobrenatural diante dos seus olhos, dentro da tua casa, no teu casamento, no teu corpo físico, na tua área financeira, na tua família, na vida dos teus filhos. Deus está esperando um passo de fé. Foi o que aquelas mulheres fizeram. Elas deram um passo de fé, mesmo sabendo que tinha uma pedra na porta do sepulcro. Mas a pedra não as paralisou, porque Deus não nos chamou para tirar pedras. A pedra, Ele tira. Eu vivi isso há anos atrás. Quando Deus me chamou para a sua obra, eu não tinha a menor condição. Mas sem ter condição, continuo não tendo. Mas naquela época, há anos atrás, eu tinha menos ainda. Menos condições de fazer a obra de Deus, de ser útil ao reino, de servir ao reino. Eu não me achava em condições nenhuma. Mas eu disse sim para Deus. Eu disse, Senhor, eu não vejo nenhuma condição humana, nenhuma condição física, eu não tenho nenhuma capacidade, mas eu vou. E eu botei o pé na estrada. E quando eu botei o pé na estrada, o anjo desceu e trouxe o meu milagre. Aleluia. O milagre que eu estava precisando, que era a restauração da minha casa, a restauração do meu casamento, a restauração da minha família. Eu vivo restauração e você também pode viver restauração. Outra coisa impactante que essas mulheres vivenciam, quando elas chegam na porta do sepulcro, a pedra já estava removida, o anjo já havia descido. Elas entram no sepulcro, o milagre já tinha acontecido. Jesus já havia ressuscitado. Agora, um fato sobrenatural
Essas mulheres seguiam a Jesus, como diz as Escrituras, mas nenhuma delas havia tido um encontro físico, vamos usar essa expressão, com o sobrenatural de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual seria a sua reação se em alguma madrugada qualquer você abrisse os olhos e visse do lado da sua cama um ser celestial e ele olhasse para você e dissesse: o Altíssimo me enviou, chamasse o seu nome e dissesse: levanta-te, porque eu tenho uma mensagem do Altíssimo para você. Como você reagiria? Não é nada normal para nós esse tipo de coisa. Mas quantos de nós, melhor dito, quantos anos cada um de nós tem de seguir a Jesus? Aquelas mulheres, elas seguiam a Jesus porque tiveram um encontro com Ele. Isso é o primeiro nível da vida cristã. O segundo nível, elas foram comissionadas para irem ungir o corpo do Mestre. Terceiro nível, essas mulheres, elas obedecem e usam a fé para seguir o caminho até o túmulo. Próximo nível, elas chegam no sepulcro e elas têm um encontro com o ser celestial. Até então, nenhuma delas havia visto, exceto Maria, a mãe de Jesus. E elas veem aquele ser celestial vestidos de roupas gloriosas. E ele fala com elas: buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ide e dizei a seus discípulos. E a Pedro. Mas Pedro não era discípulo também? Quando o anjo diz para elas, ide e dizei a seus discípulos, Pedro já estava incluído entre os discípulos de Jesus. Mas o anjo destaca Pedro. Ide e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou. Mas digam a Pedro especificamente, não deixe de avisar a Pedro. É o que a gente observa, que o anjo enfaticamente diz para elas: dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Muito bem. O que nós vemos aqui é a comissão da tumba, queridos. O ser celestial, ele diz para aquelas mulheres: ide, isso é uma missão, ele as envia. E as envia aos discípulos, mas especificamente a Pedro. Aquelas mulheres tinham uma missão. E a missão daquelas mulheres é a mesma nossa nos nossos dias. Nós, mulheres cristãs, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Ungir o corpo do Mestre. A missão não mudou, continua sendo a mesma. Ungir o corpo do Mestre. Quem é o corpo de Jesus hoje? A igreja. Aleluia. Aleluia. Essa é a tua missão, amada de Jesus. Ungir o corpo do Mestre. Ide e dizei a seus discípulos. Dizer o quê? Falar o quê? Que ele ressuscitou. E que mensagem é essa? É uma mensagem de esperança. Sabe o que isso significa? Significa que nem tudo está perdido, ainda tem jeito. Tem solução, sim. Tem saída, sim. Tem resposta, sim. Ah, mas está tudo destruído. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E o poder dele não mudou.
Ele pode ir aonde você e eu não podemos. Ele pode tocar aonde as tuas mãos não podem. Ele pode entrar onde você não pode. Ele pode falar aonde a sua voz não alcança. E ele pode transformar aquilo que para você não tem mais jeito. Porque ele está vivo. Ele vive. Aleluia. Por isso, há um futuro e uma esperança. Por que você parou de sonhar? Por que você parou de ter esperança? Por que você não tem mais esperança? As suas esperanças morreram. Por quê? Ele vive. Essa é a mensagem. A comissão da tumba. Ide e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou. Ele está vivo. Tem solução. Tem esperança. Nem tudo está perdido. Aleluia. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro foi o discípulo que negou a Jesus. Pedro estava frustrado consigo mesmo. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Porque ele não tinha autoconhecimento de si. Pedro, ele precisava de acolhimento. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de cura. Ele precisava de um ombro amigo. Hoje, quantos Pedros estão à nossa volta? Quantas pessoas desesperadas, aflitas, doentes emocionalmente falando, pessoas sofridas, oprimidas, cativas, precisando de você e de mim. A comissão da tumba é para que você e eu saiamos do nosso comodismo. Nós temos uma missão: ungir o corpo do Mestre. Isso fala de cura, fala de restauração, de libertação. Fala de tocar a vida das pessoas com transformação. Mas como eu vou ajudar alguém se eu não consigo ajudar a mim mesma? Esse é o X da grande questão. Jesus disse que cego não guia cego e que doente não tem como curar a outro doente. Por isso, é necessário você procurar cura para si primeiro. Comece a olhar para você, se priorize, seja a sua prioridade. Não sente e cruze os braços, porque o casamento acabou, porque o filho não é o filho que você sonhou, porque a vida não é tão colorida como você queria. Você não pode cruzar os braços, mas você precisa se posicionar como uma mulher cristã. A comissão da tumba continua sendo a mesma. Ungir o corpo do Mestre, a igreja. Isso fala de cuidar de pessoas, cuidar dos outros. Nós temos uma responsabilidade com o próximo. O próximo pode ser meu marido, pode ser meu filho, pode ser minha mãe, meu pai, pode ser minha irmã, pode ser um amigo, pode ser um patrão, um colega de trabalho. Certa vez Jesus perguntou para uma pessoa: quem é o teu próximo? Queridos, queridas, nós precisamos ser a resposta que a sociedade espera. A resposta. Sejamos resposta. Seja resposta para alguém. Com esta palavra, eu quero te animar a que você se levante para ser uma mensageira de boas novas, um mensageiro de boas novas. Espalhe boas notícias. As pessoas estão precisando de boas notícias, não de notícias ruins. Isso os meios de comunicação, a imprensa já está fazendo, espalhando notícias ruins. Mas seja um anunciador de boas novas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.